Gonçalo reflete sobre quem realmente é Josefina Álvares. Ezequiel confessa a Lázaro que não resistiu a ficar com Roberta, pois nunca imaginou que uma mulher da alta sociedade se interessaria por ele. Ele ainda comenta que agora entende um pouco mais a Alzira. Lázaro questiona se Renata sabe sobre o envolvimento entre ela e Augusto. Ezequiel responde que não, especialmente agora que ambas voltaram para a capital. Enquanto isso, Josefina analisa o seguro de vida de Gonçalo e percebe que o valor dobra em caso de morte acidental. Ao notar que ele vale mais morto do que vivo, ela sorri e conclui que precisa agir antes que Gonçalo altere o beneficiário. Ela afirma que ainda é possível evitar a morte de Gonçalo, mas isso depende só dele. Na empresa, Gonçalo confronta Roberta, dizendo que nunca esperou ser traído por ela. Quando ela tenta se justificar, ele interrompe, exigindo que não faça juramentos, pois não acredita em nenhuma palavra. Além disso, decreta que o contrato pré-nupcial assinado por ela e Matias está anulado. Roberta argumenta que foi Matias quem exigiu o contrato, mas Gonçalo grita, acusando-a de, junto com Josefina, alterar a cláusula de 1 para 10 anos. Em resposta, Roberta revela que Josefina pediu a Soto que fizesse a alteração e afirma que foi ela quem orquestrou tudo. Renata destaca que Josefina não enganou Rafael, não se casou com Matias e não simulou uma queda da escada para fingir que perdeu um bebê já falecido dias antes. Ela insiste que essa responsabilidade foi de Roberta. Jerônimo desabafa sobre o quanto a morte de seu irmão o abalou e confessa que ainda não compreende o que Rafael viu em Roberta para se apaixonar tão profundamente. Ele declara que todos ali foram vítimas das mentiras e manipulações de Roberta e Josefina, as quais fizeram todos acreditarem que ele era o enganador, contudo ele jura que nunca os traiu. Gonçalo afirma acreditar em Jerônimo. Este, por sua vez, se desculpa com Matias por ter falhado como amigo e por não ter admitido desde o início que estava apaixonado por Renata. Olhando para Renata, Jerônimo confessa que se apaixonou por ela loucamente, mas admite que foi envenenado por tantas mentiras. Ele reconhece que nada justifica suas ações e promete que nem mesmo uma vida inteira será suficiente para que ela o perdoe por todo o sofrimento causado. Jerônimo declara que não há mais nada a dizer e informa que apresentará as provas necessárias assim que reuni-las completamente. Em seguida, ele sai da sala, enquanto os demais fixam seus olhares em Roberta. Na recepção, Jerônimo cruza com Honório, que chega à empresa. Honório comenta que veio do Banco Humanitário e menciona que soube que Jerônimo também tem conta lá. Ele confessa que sem o apoio do banco não saberia como teriam resolvido os problemas. Jerônimo deixa escapar que pelo menos para isso foi útil, mas disfarça e em seguida se despede e parte, deixando Honório intrigado. Nas plantações, Ezequiel orienta os trabalhadores a continuarem utilizando a mistura por mais 3 dias e, caso termine, que busquem mais na Bonita. Nesse momento, Augusto se aproxima e proíbe que solicitem qualquer coisa bonita. Ezequiel assegura que Jerônimo não ficará sabendo de nada, já que foi para a capital no primeiro voo. Augusto manda retomar o trabalho e declara que se Renata acredita que pode enganá-lo, está completamente equivocada. De volta à empresa, Gonçalo afirma a Roberta que suas ações são imperdoáveis. Roberta rebate, ameaçando processar Marina por falta de ética e pedir a cassação de sua licença para que nunca mais exerça a profissão. Renata discorda e Matias, irritado, grita que Roberta não prejudicará as pessoas que os ajudaram a enxergar quem ela realmente é. Ele expressa repulsa por Roberta e promete fazer de tudo para impedir que ela cause danos a inocentes. Após isso, Matias se retira e Renata diz a Roberta que não entende como ela consegue dormir em paz, mas acredita que um dia tanto ela quanto Josefina pagarão por todo o mal que fizeram. Logo depois, Renata sai e Gonçalo exige que Roberta também vá embora. Roberta implora para que Gonçalo não a abandone, mas ele responde que sempre a amou como uma filha, deu-lhe amor, um sobrenome e tudo o que ela pediu, mas nunca imaginou que se arrependeria. Ele declara que não quer mais saber dela, pois o que fez com seus filhos Matias e Renata é indescritível. Quando Roberta afirma que Renata é sua preferida, Gonçalo confirma, dizendo que Renata conquistou esse lugar com amor, enquanto Roberta perdeu tudo por inveja, ambição e rancor.
No estacionamento, Renata alcança Jerônimo e agradece por ter estado ao seu lado em um momento tão difícil. Ele, porém, é quem agradece por ela ter ajudado a limpar seu nome perante sua família. Renata admite que ele estava certo ao dizer a Gonçalo que todos foram vítimas de Josefina e Roberta e acrescenta que eles ainda têm muito a conversar. Jerônimo concorda, mas destaca que antes precisa desvendar toda a verdade. Renata, intrigada, pergunta o que ele quer dizer com toda a verdade. Jerônimo explica que precisa compreender completamente os acontecimentos para honrar sua dívida com Rafael e sua morte. Renata entende, mas pondera que talvez, quando isso ocorrer, já seja tarde demais para os dois. Jerônimo questiona se já não é tarde, lembrando que ela escolheu Augusto, comprometendo-se passando a viver na fazenda dele, mesmo após combinarem que teriam uma última chance juntos. Renata tenta esclarecer que agiu conforme as circunstâncias, pede desculpas e admite que ele pode estar certo, talvez o amor deles já tenha se desgastado. Com os olhos marejados, ela segura a mão de Jerônimo e deseja que ele encontre felicidade ao lado de Marina, aquilo que não encontrou nela. Jerônimo percebe o anel de compromisso dado por Augusto e afirma que, embora ele mesmo não seja a melhor escolha para Renata, tem certeza de que Augusto também não é. Ele sugere que ela busque a felicidade com outra pessoa, alertando que Augusto não é quem aparenta ser. Jerônimo beija outra mão de Renata e parte de carro, enquanto ela observa com lágrimas escorrendo pelo rosto. No clube, César se aproxima de Selena, que comenta ter achado que ele não quisesse mais contato com ela. Ela admite ter causado muito sofrimento a várias pessoas, incluindo ele e Constança. César responde que todo o mal que Selena e Roberta fizeram a Constança e ao marido foi em vão, pois eles reataram. Selena provoca, perguntando se Constança o rejeitou, insinuando que por isso ele se sentou ao lado dela. César nega, afirmando que percebeu que Selena estava abatida e achou que ela poderia querer conversar. Selena admite que isso é verdade e agradece a ele por contar sobre Constança e o marido. Além disso, agradece por ele não guardar ressentimentos pelo mal que ela lhe causou. Enquanto isso, na empresa, Gonçalo e Matias confrontam o Dr. Soto por ter manipulado o contrato pré-nupcial a pedido de Josefina. Soto confirma que Roberta falou a verdade e Gonçalo o lembra de que ele trabalha para ele e não para Josefina. Soto expressa arrependimento e ele explica que Josefina o enganou, assim como fez com Gonçalo. O advogado admite estar envergonhado, mas decide ser sincero. Ele confessa que Josefina o iludiu, fingindo estar interessada nele e o seduziu para manipular suas ações. Gonçalo questiona se há algo mais a ser revelado e Soto admite que existem outras coisas. Renata, por sua vez, comenta com Adriana que agora só resta descobrir quem matou Rafael, pois tudo mais chegou ao fim, inclusive sua relação com Jerônimo. Adriana pergunta por que Renata não explicou a Jerônimo que foi para a fazenda de Augusto por ordem de Gonçalo para protegê-la de Branca e evitar sua prisão. Renata responde que isso também seria uma mentira e acredita que Jerônimo não entenderia o fato de ela ter ficado noiva de Augusto por tristeza, decepção ou raiva. Adriana sugere que pelo menos Renata poderia ter tentado esclarecer as coisas e pergunta o que ela teria a perder. Renata pondera que, como a relação deles começou de forma complicada, talvez fosse inevitável terminar da mesma maneira. Ela acha que o melhor seria seguir em caminhos separados, cada um vivendo sua vida. Adriana questiona se Renata desistiu de Jerônimo e pretende ficar com Augusto. Renata admite que está arrasada e conta que Jerônimo afirmou que Augusto não é quem ela pensa. Adriana argumenta que Jerônimo pode ter dito isso por ciúmes, já que eles são rivais, e lamenta o desfecho triste da história da amiga. Renata também se diz entristecida e conclui que nessa relação o amor não foi suficiente para superar tudo. Gonçalo pergunta a Soto se foi ele quem mandou seguirem e fotografarem ele e Regina. Soto confirma e admite que ao revelar tudo está arruinando sua própria carreira. Gonçalo afirma que Soto não pode continuar trabalhando para ele. Sem contestar, o advogado aceita a demissão. Matias se mostra incrédulo diante da habilidade de Josefina em manipular e enganar as pessoas. Gonçalo com firmeza declara que todos têm a capacidade de escolher entre o bem e o mal e encerra dizendo que Soto está oficialmente demitido.
Assim que Soto se retira, Matias comenta com o pai que imagina o que ele está sentindo, mas Gonçalo responde que gostaria que fosse verdade. Ele revela sua perplexidade ao perceber que Josefina, com quem conviveu por mais de 15 anos, é uma completa desconhecida para ele. Nesse momento, Honório entra na sala e questiona o que está acontecendo, já que Soto anunciou que vai deixar a empresa. Além disso, ele menciona ter encontrado Jerônimo e diz que Renata está quase chorando no escritório de Adriana. Gonçalo assegura que Matias explicará tudo, pois ele vai sair para tomar um pouco de ar fresco. No quarto, Roberta explode de raiva, gritando que odeia todos. Josefina aparece e pergunta a quem ela se refere. Roberta declara que odeia todo mundo, começando pela própria mãe. Josefina tenta se defender, dizendo que não fez nada e pede que não seja responsabilizada. Roberta, porém, acusa Josefina de ser a causa de tudo, pois se não tivesse seguido seus conselhos, não estaria sendo desprezada pelo pai e por Matias. Ela revela que toda a verdade veio à tona. Seu pai, Matias, Jerônimo e Renata já sabem que o bebê que esperava era de Rafael e que a história de que ele seria filho de Jerônimo foi uma mentira inventada. Surpresa, Josefina questiona como descobriram. Roberta explica que a ginecologista contou tudo, expondo as mentiras que usaram para obter vantagens. Josefina fica atônita com a revelação. No centro, Gonçalo desabafa com Regina, dizendo sentir-se um idiota por ter sido enganado por Josefina e Roberta durante tanto tempo. Regina compartilha que ao descobrir a traição de Roberto, sentiu-se da mesma forma, traída e humilhada. Gonçalo concorda, afirmando que tudo o que viveu com Josefina foi uma ilusão, uma grande farsa. Regina tenta acalmá-lo, mas ele lamenta que não exista uma lei que puna mentiras e enganos. Ele afirma que se pudesse, faria Josefina pagar por tudo. Regina tenta consolá-lo, dizendo que a vida se encarrega de colocar cada um em seu devido lugar e que sabe que Gonçalo não é do tipo que busca vingança. Gonçalo reconhece que não é de sua natureza agir assim e questiona como pôde passar tanto tempo sem perceber a verdade. Ele lamenta que seus filhos tenham corrido risco sob o mesmo teto que Josefina. De volta ao quarto, Roberta confronta Josefina, dizendo que ela não tem ideia da humilhação que sofreu ao ser confrontada por todos ao mesmo tempo. Josefina insiste que a única pessoa em quem Roberta pode confiar. Roberta, por sua vez, comenta que Gonçalo sempre protegeu Renata e diz estar aliviada em saber que Renata não é filha de Josefina. Contudo, ela lamenta que sejam filhas do mesmo pai. Josefina concorda, mas afirma que não há como mudar essa realidade. Roberta então pergunta qual será o próximo passo delas. Josefina declara que Roberta errou ao admitir para Gonçalo que ela estava envolvida, pois essa atitude fecha as portas para ambas. No entanto, ela ressalta que ainda tem uma carta na manga e agora cabe a Roberta tomar uma decisão. Intrigada, Roberta pergunta se Josefina está se referindo à ideia absurda de se passar por Renata para enganar a mãe dela. Josefina confirma e revela que Roberta não faz ideia da fortuna que podem obter de Regina. Confusa, Roberta questiona de qual Regina ela está falando. Josefina então revela que Regina Soberon, a esposa de Roberto, é a verdadeira mãe de Renata. Enquanto isso, Regina tenta tranquilizar Gonçalo, dizendo que ele não deve se culpar, pois foi Josefina quem ocultou toda a verdade. Ela ainda lembra que Roberto fez algo parecido com ela. Gonçalo reflete surpreso sobre como precisou de outras pessoas para perceber a realidade. Regina comenta que no caso dela só descobriu a traição de Roberto porque Josefina apareceu em sua casa. Já no caso de Gonçalo, foi graças a Jerônimo e Marina que ele descobriu a cumplicidade de Josefina e Roberta e todos os segredos que esconderam por anos. Gonçalo afirma que espera aprender com isso e conclui que há males que vêm para o bem. Adriana compartilha com Renata como sua vida mudou com Matias e César, explicando que o plano de afastar Constanza de César acabou complicando tudo. Renata brinca que Adriana sempre tem ideias mirabolantes, mas reflete que quando o amor chega, ninguém sabe como agir. A Adriana admite que agora que tem o caminho livre com Matias, a situação ficou ainda mais confusa. Renata acredita que com o tempo tudo se ajusta, pois todos precisam aprender a conviver com os altos e baixos da vida. A Adriana concorda, mas confessa que ainda não entende certas coisas. Renata também admite sua confusão, mas acrescenta que é estranho ver pessoas de fora se tornarem mais importantes do que familiares de sangue.
A Adriana, emocionada, declara que considera Renata uma irmã de coração e Renata retribui, afirmando o quanto a ama e agradece por tudo. As duas se abraçam com carinho. Em seu apartamento, Jerônimo relembra os momentos ao lado de Renata e, tomado pela tristeza, deixa as lágrimas caírem. Enquanto isso, Roberta confronta Josefina, dizendo que agora entende porque ela nunca gostou de Regina nem queria que Renata se aproximasse dela. Josefina justifica seu ódio, afirmando que Regina foi a responsável por Roberto ter as abandonado e que agora está tirando Gonçalo delas também. Josefina insiste que se Roberta se passar pela filha de Regina, ambas terão um futuro garantido e poderão se vingar de todos. Convencida, Roberta concorda em ajudar a mãe a enganar Regina Soberon, deixando Josefina plenamente satisfeita.